O Caio Jorge foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e ele joga, né, exatamente na tua posição. Dava pra encaixar os dois ali junto? Eu acho que dava. Em certos momentos a gente jogou junto, né? O foda é jogar com jogador ruim, né? Os jogadores bons tem que jogar junto. A chegada do Tite no Cruzeiro foi mais um motivo. É um treinador que lá atrás a tua relação não foi muito boa. Tem muito a ver também por você ter metido o pé? Cara, assim, eu acho que sim, mas eu acho que não, sabe? E eu acho que foi só mais uma coisa que aconteceu, mas... É tetra brasileiro, ex-Copa do Brasil, Libertadores, o Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você, na A ou na B, sempre maior do que você. Vai jogar amanhã contra o Botafogo, 9h30 da noite, no Newton Santos, estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Luciano Stoca da Raposa vai contar pra gente. Boa tarde, Lud. Fala, Maurício, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, o Gerson vai viajar, vai estar lá com a equipe, agora resta saber se ele vai entrar como titular ou não. Uma novidade é que o Gerson vai aparecer com uma camisa diferente, né? Ele passa a ser o camisa 11 da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou isso hoje. O Gerson tava com a 97, o Arroio ficou com a 11, o Arroio volta a ficar com a 99, que foi a camisa que ele começou, e o Gerson, então, fica com a 11. A gente vai poder ver o Gerson amanhã, né, nesse jogo, nessa partida contra o Botafogo, já vestindo a 11. Inclusive, o time estava aqui treinando, o treino acabou agora há pouco, a equipe viaja hoje à noite para o Rio de Janeiro. Gerson e o Cássio, hein? Jogou o clássico com a mão toda estrupiada. Vai de novo, titular? O Cássio não é dúvida, o cara tá dando um jeito de jogar com a mão machucada, com a mão, o jeito que for. E aí o pessoal tá se perguntando como é que ele tá conseguindo jogar desse jeito. Eu conversei com o médico do Cruzeiro e com uma galera aí, a gente vai entender agora o que o Cássio tá aprontando pra conseguir jogar. Pra quem já tava acostumado com fabricação de luvas de goleiro, o pedido que chegou outro dia foi meio diferente. É difícil o Cássio me ligar, mas quando ele me liga é uma coisa importante. É que na quinta-feira passada, o Cássio machucou a mão esquerda no jogo contra o Democrata, nessa defesa aí. Foi substituído no intervalo. Ele teve um trauma direto na ponta do dedo, a bola bateu, caiu, pegou velocidade, bateu na ponta do dedo, e a ponta do dedo dele literalmente caiu, né? E a gente chama isso de dedo de martelo. O tendão solta do osso. Então ele teve todos os critérios para um tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico. No mesmo dia, o goleiro do Cruzeiro ligou para o amigo responsável pela fabricação das luvas dele. Ele falou: Caio, tô com um problema, machuquei meu dedo, vou precisar usar uma proteção nos próximos jogos. Tem um jogo muito importante domingo e não vou ficar de fora. O jogo importante era o primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro da temporada. O Cássio queria muito jogar e foi liberado pelo departamento médico, desde que conseguisse entrar em campo com o dedo devidamente protegido. O departamento de fisioterapia fez uma imobilização com um material específico que faz uma armadura para o dedo, né? O problema é muito simples, como é que essa armadura ia ser colocada dentro da luva? O tamanho tradicional da luva ficou pequeno para colocar uma tala que imobilizasse o dedo. Aí é a hora que a criatividade precisa entrar em ação. Tem esses dois dedos aqui, a gente tirou e recortou essa parte aqui, unificou e costurou. Aí ele ficou com o vão para poder colocar a mão. Problema resolvido, só que não. As novas luvas do Cássio estavam no interior de Santa Catarina, cerca de 1.200 quilômetros de distância de Belo Horizonte. A gente consultou todas as formas que tinham de enviar para Minas Gerais, mas ia chegar somente na segunda-feira. Eu saí correndo para o aeroporto aqui de Navegantes, que era o mais perto que tinha, e final da tarde cheguei lá na casa deles, a gente provou as luvas, ele colocou na mão, né, ficou super feliz que deu certo. A gente estava pronto para treinar no dia seguinte e seguir para o clássico. O Cássio recebeu várias opções de luva. A gente criou um plano A, um plano B e um plano C. A que tem os dedos unidos, ele usou no treino e no aquecimento do jogo. Na partida, ele trocou por outra, que também foi feita especialmente para essa ocasião. A diferença é que nessa, todos os dedos estavam livres. Só o que está machucado tem um espaço maior que o padrão.
O mais importante é que ele foi bem, terminou o jogo bem, sem queixa, sem piora da lesão. Agradecer ao Departamento Médico do Cruzeiro, o dono da marca Minha Luva, que fez uma luva especial para eu poder jogar hoje. Ele vai ter que conviver com as luvas adaptadas por mais ou menos um mês, que é o tempo de recuperação. O goleiro está acostumado, machucadeira, essas coisas, a gente vai lá, coloca o esparadrapo, trata hoje, que evoluiu muito, e vamos embora. Que defesa do Cássio! Gente, muito interessante, né? Fala sério. Olha o tamanho da operação para o jogador entrar em campo com o dedo machucado. Negócio é o seguinte, tem Cruzeiro amanhã no Campeonato Brasileiro. Como é que o time vem, hein, Vitor Moreira? Arrancar bem na estreia pode ser a primeira resposta para a derrota no último clássico. Difícil ainda digerir, né, Tite? Passa muita coisa pela cabeça, mas não tem tempo para lamentar. É a realidade, é iniciar o Campeonato Brasileiro, ficar voltado ao Campeonato Brasileiro. Nós ficamos numa situação pressionada, sim. Agora a equipe tem que ter a maturidade e a força suficiente para poder reverter. O Cruzeiro viaja hoje à tarde para o confronto contra o Botafogo, amanhã no Rio de Janeiro. Com o calendário apertado por causa da Copa do Mundo no meio do ano, já é a estreia na Série A. Tem que se adaptar e é o que a gente tem. A gente sabia que ia ser assim. Acho que a preparação não começa só no treino, mas antes, nas férias também, se cuidar e voltar num ritmo bom, porque a gente sabia que é um jogo atrás do outro. Então é se preparar bem, se cuidar, para que a gente sabe que a temporada vai ser corrida, acho que principalmente esse primeiro semestre, depois vai ter uma parada pela Copa, mas é se preparar bem para exercer a melhor situação nos jogos que tem antes da parada. Por falar em estreia, desde o retorno à Série A, o Cruzeiro vai para a 4ª temporada na elite do futebol brasileiro. Em 2023, a equipe perdeu na primeira rodada para o Corinthians. Em 2024, derrotou o Botafogo no Mineirão, o mesmo adversário de amanhã. E no ano passado, venceu o Mirassol, também no Gigante da Pampulha. Infelizmente os resultados não vieram, mas é tudo organizado, tudo programado. Pega um momento de 2 derrotas, tem mais crítica, mais cobrança, você perde um clássico, há mais pressão. Mas a gente tem total convicção do trabalho que a gente está fazendo, que a gente tem total condição de quinta-feira já, que é o próximo jogo, tentar fazer um grande jogo em busca de uma grande vitória, que eu acho que ganhar é bom e é importante. Deixa eu trocar uma ideia com o seu Adenor aqui. Seu Adenor, deixa eu falar uma coisa com você. Você trabalhou com o Cássio, você trabalhou com o Gerson, né? Então, seu Adenor, deixa eu falar uma coisa com você. Seu Adenor, o Gerson, ele não é ponta. Você não adianta você isolar ele na beirada do campo, se você vai perder criação. O cara, ele faz o simples e o simples fica fácil. Então, ajusta esse time, não desconstrói o que Jardim deixou construído aí, porque com certeza, se você mantém esse trabalho com essa garotada e com essa turma que tá aí, principalmente com os meninos da Copinha, eu garanto que você vai ter sucesso. Não adianta você tirar o Lucas Silva, perder força de marcação e pegar o Gerson, que é uma grande contratação, inclusive em força de criação, e você isolar ele na beirada do campo. Aí você não arruma nada, seu Adenor. Ô, Gão, mas tem aqui a participação do Alex Rodrigues, do nosso chat, obrigado aí a todos vocês. Diz assim, ô Gão, para de culpar o Tite. Eu ia falar sobre isso, Léo. Não. Você cobra do Matheus Pereira, que não faz absolutamente nada. Para de passar pano pro jogador, diz aqui o Alex Rodrigues. Tá anotado aqui pra eu falar, Léo. 2020, estamos em reconstrução. 2021 é o auge do Atlético. 2022 a culpa é do Ronaldo. 23 nosso elenco é ruim. 24 a culpa é do Diniz. 2025 a Federação Atleticana. E 2026 é o Adenor. De tudo isso que o Fael falou, talvez uns 2 eu tenha usado realmente. Ali, Federação Mineira, acho que até dispensa comentário, todo mundo sabe como é que funciona a mamãe em relação ao time do Atlético. Vamos lá então. Seu Adenor, quando todo mundo fala do Matheus Pereira, é o seguinte, quando você tira essa força de criação e um suporte pro Matheus Pereira, fica fácil pro Sampaoli dobrar a marcação e atrapalhar a nossa criação. Pra falar no Cruzeiro em jogos decisivos, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Atlético saiu onde? Exclusividade, você vai ver mais um trecho da entrevista do Mário César, com Vitor Moreira e o Gão. E Blachina? Quem vê 9 jogos, 9 vitórias, depois que passa, parece que não foi, parece que foi fácil, mas não teve nada fácil, ninguém deu nada pra gente de mão beijada. Se for pegar desde o dia 3 do primeiro jogo contra o Barra até o último jogo contra o São Paulo, foram jogos dificílimos, né? Dentro disso a gente tinha um lema, né, que é agir e perseverar o tempo inteiro, e isso eles foram fantásticos. E tivemos 2 equipes, assim, era o mesmo time, era a mesma equipe, mas depois da integração dos meninos que estavam na equipe principal,
nós tivemos uma mudança, mas todos que estiveram em campo foram fantásticos. Todos os jogos foram muito difíceis. Agora eu vou falar os jogos que me marcaram, né? Primeiro, Santos, Grêmio e São Paulo na final. Foi jogos muito especiais, assim, pelo nível do jogo. É um jogo de alto nível, com profissionais do outro lado muito competentes, com jogadores de muita qualidade, e exigiu o máximo da nossa equipe. Primeira taça do ano conquistada e uma taça muito importante, que é com essa garotada aí que eu espero ver. Fernando, Papi, Ryan, Juan Gabriel. Espero ver também oportunidades, eu sei que é uma posição mais difícil, com o Vitor Lamonier também tendo possibilidades em breve também. Vários jogadores, por exemplo, como Batistella, vários jogadores que possam ter chances durante o Campeonato Brasileiro, também durante o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil, porque é uma molecada e uma geração espetacular. Primeira taça do ano conquistada e no final do dia nós tivemos aquele amistoso de luxo para que a gente possa dar uma ajustada no time e seu Adenor entender que Gerson não pode jogar na beirada do campo. Parabéns, Myron César, a grande contratação, sem dúvida nenhuma, para as nossas categorias de base, que eu espero muito mais, mas principalmente que o seu Adenor possa usar esses meninos, porque essa garotada é uma geração fera demais, Leopoldo. A tua passagem pelo Cruzeiro, a gente pode dizer que deu bom, deu ruim, como é que foi? Assim, eu acho que bom não foi porque não saí campeão, eu sou acostumado a vencer em todos os clubes que eu passo, mas creio eu que foi um ano que o Cruzeiro mudou o patamar dele, isso é nítido. Fazia muito tempo que o Cruzeiro não jogava Libertadores, fazia muito tempo que o Cruzeiro não ficava entre os 3, 4 do Brasileiro, e creio eu que eu ajudei isso. Ainda tenho contrato com o Cruzeiro, tenho mais 2 anos lá, e creio eu que o Cruzeiro é um clube que está no meu coração. É claro que eu queria ter saído de lá, entre aspas, sendo campeão, fazendo gols, mas creio eu que não foi possível, mas creio eu que foi um ano super positivo para o Cruzeiro. A relação que ficou, ou que ainda existe, tanto com o presidente lá do Cruzeiro como a torcida, era uma relação saudável? Totalmente, totalmente. Eu sempre falo isso e é a pura verdade. A torcida do Cruzeiro, o carinho que eles me deram foi algo que eu nunca, entre aspas, presenciei, assim. Cantaram parabéns no meu aniversário, sempre quando eu entrava no jogo cantavam o meu nome. Com o Pedrinho a mesma coisa, e até por isso que eu tô aqui, porque o Pedrinho sabe que eu precisava me sentir importante, precisava de minutos, e essa conversa eu tive com ele desde o ano passado, e até por isso aconteceu de eu estar aqui, pela nossa relação ser tão boa. Eu tenho mais 2 anos de contrato com o Cruzeiro, mas isso vamos ver no final do ano. E a relação com o Leonardo Jardim? Perfeita também, era um cara super maneiro, a gente se fala até hoje. Antes da minha estreia aqui, ele mandou uma mensagem para mim, disse que ia estar vendo o jogo, da minha apresentação também. É um cara super maneiro. É claro que como jogador eu queria ter mais minutos. Às vezes jogava em posições que não era a minha, mas a nossa relação pessoal era incrível. O Caio Jorge foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e ele joga, né, exatamente na tua posição. No teu entendimento, por mais que você não estivesse num momento... melhor momento, dava para encaixar os dois ali junto? Se tivesse um pouquinho mais de... Eu acho que dava, em certos momentos a gente jogou junto, né? O foda é jogar com jogador ruim, né? Os jogadores bons tem que jogarem junto. Mas creio eu que era uma coisa do treinador, ele tinha uma ideia, querendo ou não, a ideia estava dando certo, né? Então eu sempre respeitei, e quando eu tive as minhas chances eu tentei fazer da melhor maneira. A chegada do Tite no Cruzeiro foi mais um motivo, claro que você saiu do Cruzeiro para você jogar, porque lá tu não vinha jogando, mas essa chegada do Tite, que era um treinador que lá atrás a tua relação não foi muito boa, tem muito a ver também por você ter metido o pé? Cara, eu acho que assim, desde o ano passado com o Pedrinho, a gente já tinha essa conversa de eu querer mais minutos, e o treinador do Cruzeiro também sabia disso. Então assim, cara, eu acho que sim, mas eu acho que não, sabe? Eu acho que isso iria acontecer porque o Caio vinha muito bem, o time vinha muito bem. Eu não sabia que treinador ia chegar antes disso. Poderia ser outro treinador, até às vezes que gostava de mim. Mas eu estava com a cabeça muito certa que eu queria vir para o Santos, eu queria voltar para casa. E eu acho que foi só mais uma
coisa que aconteceu, mas não foi o ponto central, não. Aquele problema que você teve com o Tite lá no Flamengo, tu acha que atrapalhou um pouco de lá pra cá a relação tua com ele? Cara, assim, a gente não teve nenhum problema, assim, como é que eu posso dizer, discutir, de falar um na cara do outro, alguma coisa assim, a gente não teve esse problema. Só que era nítido que ele não contava comigo, independente do que eu fizesse, ele não contaria comigo. E até aí eu tenho que respeitar. Ele é o treinador, é ele que manda, é ele que escala, não tem muito o que fazer. Eu sempre deixei muito claro o que eu achava, que eu precisava ter minutos, que eu poderia ser importante, como eu fui no Flamengo, quando ele deixou o clube. E agora ele indo pro Cruzeiro, eu acho que só foi mais uma coisa que aconteceu para que eu pudesse ir pro Santos. Ó, nós montamos na rádio. O André quer que a gente monta outra aqui, porque a audiência é rotativa e o Gabriel tá aqui. E tem gente de São Paulo que eu tô divulgando aqui. Aí, ó, tem muita gente de São Paulo vendo a gente, principalmente de torcedores do Palmeiras. Eu adoro o Palmeiras, todo mundo sabe, mas desculpa, hoje vai azedar a garapa. Aqui, vamos começar de baixo pra cima? Vamos fazer diferente. Você não quer ficar comprometido, né? É melhor também. Então vamos lá. Z4, começa com você, meu visitante. Z4, eu acho que vão entrar no Z4 Chape, Vitória, Remo e... aí... Cap. Atlético Paranaense. Aí, ó, tá vendo só? Acho que o Curitiba tá mais forte. Acho que é Atlético Paranaense aí. Não vou colocar nenhum dos meus rivais paulistas, não. A gente pode, a maioria pode mudar, tá? A minha única mudança, eu colocaria o Curitiba no lugar do Atlético Paranaense. Você. Coxa se reforçou bem pra temporada. Lá a gente tirou o Vitória do rebaixamento. Colocou o Vitória aqui, ó. Eu quero aproveitar a presença do Gabriel aqui, eu quero colocar o São Paulo nesse bolo. Boa, ótimo, gosto. Gosto dessa ideia. Ele não teve coragem, eu tenho pra ele. Eu coloco o São Paulo nesse bolo. Crise. Valuzeiro. Não, eu tiraria o Vitória dali e colocaria, deixaria o Atlético Paranaense. A Chape tá ali? Tá, né? Tá aqui. Lá em cima a gente colocou o Coritiba, que tá mantido aqui. Mas como são 4, a gente vai ter que tirar. Só estamos falando o que a gente colocaria. São Paulo ali eu não concordo, nem o Vitória. Tá, e você? Agora falta você opinar. Que a gente tem que deixar 4 aí embaixo. Aí agora a gente tem que tirar. Eu tiro Vitória. Eu tiraria o Vitória e tiraria o São Paulo. Então pronto, então tem tanto. Então ficou igual da rádio. Não, mas necessariamente isso é o palpite do HG. Esse é o meu palpite. Eu não concordo, o Gabriel não concorda, você não concorda. Não, então tem que ser a maioria. O único que eu colocaria a mais só pra mexer a nossa cabeça seria o São Paulo. Então aqui, ó, Chapecoense, Remo e Curitiba, todo mundo concorda, é isso? Todo mundo concorda que esses 4 Remo e Chape? Não. Remo e Chape, né? Remo e Chape, todo mundo concorda. O Valu concorda, você. Remo e Chape, todo mundo concorda. Remo e Chape, eu concordo. Então é só os outros dois que são discutíveis, é isso? Então aqui, para esse quarteto, eu e o Valu estamos de acordo. Eu acho que o Coxa não cai, não. Eu até nem gostaria. Eu acho que o Atlético Paranaense não cai. Eu colocaria o Vitória, e você colocaria quem? Perdemos. Vitória? Eu trocaria o Vitória pelo Coxa. Então, já perdemos? Perdemos. Então pronto. Então, Vitória pelo Coxa. Você tá de acordo agora, Eltinho? Agora eu tô. Aqui, tá de acordo? Tá, então montando agora, meio de tabela. Meio de tabela. Lembrando que aqui, campeão, aqui nós metemos um G5, que o campeão entra, e aqui, Sul-Americana, meio de tabela. Para meio de tabela aqui, eu posso começar? Pode. Internacional, Santos. Vamos cada um fala. Não, eu vou opinar. Você vai opinar. Vascudo e Red Bull. Agora vocês vão... Eu não colocaria o Vasco aí, mas com a venda do Arraial... e o Mirassol, desculpa. Com a Bet Nacional é assim, rápido e fácil de baixar. No app Bet Nacional, você encontra... Então tá, eu colocaria... Deixa eu só perguntar, cadê o Grêmio? Exato, tiraram o Grêmio do campeonato. Tiraram o Grêmio do campeonato. Ainda tem o Grêmio. Pera aí que nós já vamos colocar o Grêmio. Vamos colocar o Grêmio aí, gente. Esquecemos do Grêmio. Que a torcida isso? tricolor tá satisfeita. Tá uma loucura. Esquecemos do Grêmio. Foi o André, viu, gente? Só pra deixar claro. Chico Garcia... Quem perde clássico de 4, como ele perdeu... Cara, eu subiria o Vasco pra Sul-Americana e colocaria o Botafogo no lugar do Vasco. Olha...
Vasco eu tô indo para esses clubes que estão com essa crise absurda inicial aí, eu acho que boa. Eu acho que vai atingir eu também bastante, acho que eu só faria sabe? isso também. Esse momento político que esses clubes estão passando, né, e de questões financeiras, eu acho que pode atingir principalmente nesse curto espaço de tempo que a gente tem. Você toparia trocar o Vasco Sim. pelo Santos? Sim. O Vasco pelo Botafogo? Top. Você assina, Valu, o Vasco pelo Botafogo? Não. Ô, Gadinho, mas só uma pergunta. Ali no meio de tabela são quantos? São 4. Porque são 4. Então, assim, ali já tem 6. Não, porque tem que tirar. Então, assim, eu vou fazer um exercício que eu acho mais fácil para mim. Eu subiria, os dois que eu subiria, Red Bull Bragantino e eu subiria... Fantástico? Santos, não foi não que você falou na rádio? Eu subiria o Santos. O Santos. Então, falta subir um aqui, ó. Eu subo o Mirassol. Pode subir eu subiria o Internacional também. Eu subiria o Internacional. Ou o Vasco. Eu acho que o Vasco. Internacional ou Vasco. Mas isso sou eu. Eu subiria esse. Eu subiria o Vasco. Nessa aí eu subiria o Vasco. Eu subiria o Vasco também. Eu fui ver Palmeiras e Mirassol agora pelo Paulista. Assim, o Mirassol perdeu muitas peças do ano passado para esse. Óbvio que vai ser um outro time, mas o trabalho do Rafael Guanais é uma coisa absurda. O time joga muita bola. É porque o Vitória ali subiria o azedou a minha tier list. Que o Vitória estava no meio de tabela. Como ele foi lá para baixo, eu tô... Aqui, então, vocês estão de acordo com os 4? Não, eu não. Troca o Vasco pelo Red Bull? Eu trocaria o Vasco ou pelo Red Bull. Vai subir rapidinho e vai voltar para voltar com o Grêmio, tá? Para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, daqui a pouco, vai voltar com o Grêmio aqui para a gente continuar. Mas eu acho que o Vasco não vai fazer um campeonato de desespero igual fez em outros anos. Eu também acho que não. Eu acho que não vai. Também acho que não. Por isso que eu o coloco no bolo depois do G6 ali. Eu coloco no bolo ali. Sul-Americana, né? Isso. Vasco Sul-Americana. Então, por isso que eu tô subindo ele. E sobe ele. Porque eu tiro o Vasco do meio de tabela e coloco ele para alguma coisa. Uma Sul-Americana, quem sabe beijar uma Libertadores. Porque quem tá no bolo de Sul-Americana, aquele bolo ali do 7º até o 12º, tá no bolo de beijar é o bolo que eu acho também. o bolo do campeonato que eu acho que o Vasco vai fazer. Bom, agora com o Grêmio na tela, agora o Grêmio está por ali. Para Sul-Americano, o Grêmio, né? Sim, coloca o Grêmio nesse bolo. Então, e aí nós temos... O Botafogo também, Sul-Americano. Eu coloco o Botafogo nesse bolo. Cara, o Botafogo para mim está aqui. Não, mas aí já acabou. Só que aqui a gente já matou, né? Então vai ter que ser o Botafogo Sul-Americano. Botafogo Sul-Americano. No meu da KTO, eu botei o Botafogo rebaixado. Foi isso? Não, foi não. Enfim. Faltam 2 aí, né? Faltam 2 ali. Para mim, Fluminense e Curica. Eu colocaria Corinthians e Bahia. Não, Bahia tá aqui para mim. Aqui em cima. Não, eu colocaria... Corinthians é unânime, né? Então o Corinthians pode Sim. subir. Por que você pôs o Botafogo pequenininho, André? É uma perseguição ao Clube da Estrela Solitária? O Corinthians também colocou pequeno. É o tamanho Vai da mostrando aí a produção maldosa. Isso. Intencional. Aqui o Fabrício Valgas que pediu para colocar menor o Corinthians também, mas tudo bem. Clubes com Transferban são representados aqui. Impressionante o sorriso que o Gabriel abriu ali, cara. Muito tempo que eu vejo um sorriso assim. Entendi. Então aqui matou? Tá de acordo? De acordo. De acordo. Eu não, tá? Eu não. O que vocês mudariam? Eu colocaria o Atlético aí. Eu colocaria o Atlético também. Eu não. Eu também. Eu não. Eu Você também não. Também não. Você colocaria o Atlético aqui? Não, Então vocês perderam. Então, eu Não, só tudo deixar bem. claro, eu colocaria o Atlético aí. Mas perderam. Tudo bem. Mas que fique claro que você está falando isso aqui para daqui a alguns meses a gente poder pegar esse recorte e passar para você, tá, advogado? Vou continuar. Para mim, Atlético aqui. Para mim, Atlético aqui. É isso aí. Com Cruzeiro, Bahia, Palmeiras e Flu. Cara, o Flu por conta deles, né? Mas tudo bem, mas sobrou o Flu e o Flamengo campeão. Gente, o Fluminense é um time muito bem amarrado, muito certinho. Cuidado com o time do Fluminense. Mas você acha que pode chegar mais do que ali? Atenção ao time do Fluminense. O Everton tá fazendo pouco caso. O Everton pegou e falou assim, pra mim era Sul-Americano. Cuidado com o time do Fluminense. Os números dele atualmente são muito bons. Você pegando o recorte da reta final de Campeonato Brasileiro até agora com o Zubeldia. Ano passado o Inter eu botei de campeão brasileiro por causa do estadual. Aprendi um pouquinho. Estadual não, eu tô falando do recorte do Zubeldia. O trabalho do Zubeldia. Tá, mas avaliando também o que está acontecendo no estadual. Enfim, mas tudo bem, eu respeito. Só acho que você está errado.
Tá rindo de quê? Do Bico Bozo? Você fez a carinha, tem jeito. Tá de acordo, Gabriel? Infelizmente, estou de acordo, né? Eu também não. Eu também não. E aí? Deixa eu falar. Eu falei lá na rádio que o meu era o Palmeiras. E essa propaganda ali embaixo? Não sei. Deixa, é por causa do programa. Ah, então deixa eu ficar aqui pra tapar que não tá pagando nós, não. Então, brigando. Não, faz. Aqui, faz igual o jogador quando deita na barreira, do lado da barreira. Eu coloquei o Palmeiras. Eu coloquei o Palmeiras como campeão, mas foi o único lá também no programa que coloquei o Palmeiras. Aqui você teria e aqui dois. eu novamente coloco o Palmeiras. Cara, mas aqui eu acho que nem a apoia. torcida do... Se a gente for fazer uma pesquisa na torcida do Palmeiras, eu acho que a torcida do Palmeiras não colocaria o Palmeiras como campeão hoje. Aí, ó, tá vendo só? Muito. Tá de acordo aqui, galera? Tô de acordo. Infelizmente, eu estou... Então, por que a gente tá fazendo isso agora em janeiro? Claro. Então tem muita coisa para acontecer. É claro que a gente vai errar mais do que vai acertar. Temporada passada, a gente hoje mostrou lá como que a gente ia pensar. Se a tia Leila acordar do sono profundo, se o Anderson Barros despertar, aí dá pra gente tentar subir o Palmeiras. A gente colocou o Internacional no G4, não foi? O ano passado? O ano passado a gente colocou. Foi, né? Eu coloquei a gente campeão, colocou mas o ficou no Internacional. G4. Então, isso é só entretenimento, é uma brincadeira que a gente faz. Fico pensando umas coisas, porque é o seguinte, o Palmeiras é um clube muito corretamente administrado, embora cometa erros como qualquer outro. Claro. Né? Tô falando de você. Você vai lá, você tem um departamento de análise de mercado muito forte, e aí junta com o conhecimento do Abel, pega o Anderson Barros lá, e eles decidem trazer os jogadores que eles avaliaram, obviamente. Ali tem números envolvidos. Mas erra, tem como se acertar em todos, né? O Wallace, quando foi contratado pelo Cruzeiro, tinha números impressionantes. Agora aqui não jogou nada e está indo embora, né? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu fico pensando se o Palmeiras um dia faz uma investida para cima, por exemplo, de um Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano assume aquilo ali. Aí, meu irmão, é outro padrão de direção de futebol. Ali é padrão altíssimo. O Rodrigo Caetano é um fenômeno, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês reclamam muito do Anderson Barros. Eu acho, vendo muito de longe, e é normal que a gente acompanhe de longe, mas eu consegui emitir opinião, mas vocês de São Paulo e do Rio, estão mais em evidência na mídia do que nós aqui. Claro. Eu vejo muita gente de fora daqui falando absurdos. Cara, tem um cara lá de São Paulo que meteu o Lianco na escalação do Atlético contra o Cruzeiro aqui no final de semana. O Lianco cara tá machucado, tava voltar só. Então isso é meio loucura. Agora, vocês são muito chorões, velho. A torcida do Palmeiras se reclama demais, você chora. Vocês ganharam tudo. De 200 anos conquistando há tudo. 2 anos que não ganha nada. Porra, ganhou tudo? 2 anos. Já faz 2 anos, velho. Cara, o torcedor do Internacional deve ficar maluco te estando lá. O pessoal reclama do Abel Ferreira lá. O pessoal reclama do Abel, cara. O Anderson Barros, eu acho que te dou razão. Eu acho ele limitadíssimo. Eu acho que o Anderson Barros... O Abel adora ele, todo mundo elogia ele, mas eu acho ele, cara, muito passivo. Eu acho que ele reza muito na cartilha da Leila. E eu acho que precisava ter um cara com mais autonomia ali. Ele tem um carinho absurdo do elenco, ele é muito importante nesse dia a dia no vestiário. Todos os jogadores que a gente entrevista elogiam ele demais, mas nessa parte de mercado eu sinto que peca. E peca muito porque é isso, o Palmeiras está errando muito no mercado, né? No passado tudo bem, comprou bem o Andrés, gastou bem no Vitor Roque. E o Paulinho? Mas, cara, o Paulinho, pra mim não foi uma contratação errada. Agora, o problema é que... Não tá jogando. Exato, não joga. Se ele estivesse jogando, seria uma contratação. Posso fazer uma pergunta pro Gabriel, HG? Dá tempo aí? Posso fazer uma pergunta pra ele? Deixa eu só fazer uma propagandinha aqui. Tem que pagar, na hora que você puder, na hora que você deixar. É tetra brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.